Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas. Hoje temos connosco o professor Pinto da Costa. Olá, professor. Comício do PS no Porto, no pavilhão académico. Balanço dos 3 anos. Qual é a nota que podemos dar a este governo? Da circunstância de que propriamente uma nota, até porque etiquetar os acontecimentos com números é sempre muito difícil e muito aleatório. Parece-me que, em boa verdade, em vez de começar pelo positivo, eu começaria pelo negativo, com uma interrogação: porquê não ocorreu a manifestação no pavilhão Rosa Mota? Digamos que, com vários nomes, hoje todos o conhecem por Rosa Mota, digamos, é um palco da cidade para manifestações coletivas de afirmação, seja do que for, a nível desportivo, a nível cultural, inclusive a Feira do Livro também já é sediada nesse espaço. Portanto, quer dizer, colocar aquilo num pavilhão com o devido respeito de menos importância, até porque a capacidade de lotação é muito reduzida, 10 mil pessoas já constituem um problema. Se a ventilação não funcionar em condições, como às vezes acontece, se for deficiente, as pessoas estão ali mal instaladas, com muito calor e outros incómodos. Portanto, esta é a primeira coisa. É evidente que, e ao fazer a pergunta, quase que dou a resposta implícita. Encher o pavilhão do académico, assim chamado, é fácil. Encher o Rosa Mota é capaz de ser difícil. Portanto, houve muita prudência, houve muito cálculo, houve muita observância do ponto de vista científico para que a coisa corresse o melhor possível. Aliás, José Sócrates disse que não era o recinto que era pequeno, mas sim o comício que era grande. Pois, evidentemente, até podia ser virtual. Para fazer um comício grande, podia fazê-lo pela internet, por exemplo. Hoje é a maneira ideal de nós comunicarmos. Portanto, esse argumento é um argumento que não colhe muito para justificar o espaço mais pequeno. De qualquer das maneiras, parece-me que o que é importante é atender ao caso em si mesmo e à reação da comunicação social. O que é que nós temos? Uma altamente positiva, a dizer que aquilo foi uma manifestação empolgante para retificar comportamentos a nível da saúde, da educação e não sei o que mais. E outros que têm uma versão perfeitamente contrária. Talvez, para mim, de todos os comentários que eu vi na comunicação social a propósito, o melhor, talvez melhor no sentido de curiosidade, foi dizer que aquilo tinha sido uma manifestação pindérica. Ora bom, essa na realidade é uma palavra que podemos interpretar de duas maneiras, ou como substantivo ou como adjetivo, porque é prolixa a explicação do nosso dicionário da Academia das Ciências, que concretamente nos vem dizer para pindérico no campo do adjetivo o que é excelente, magnífico. Portanto, ao fim e ao cabo, nesta interpretação como adjetivo, a manifestação foi excelente, foi magnífica. Ou então, ao contrário, num aspecto depreciativo, podemos dizer que é pobre, pelintra, mas que pretende fazer boa figura. Esta alternativa é ótima, porque cada um agora vai dar o sentido à palavra que melhor lhe aprovém. Foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa que disse e que apelidou de pindérico o comício? Eu já não me lembro quem é que foi, mas na realidade, se está a dizer que foi ele, é porque foi ele. Eu não posso duvidar de maneira nenhuma. Talvez eu não estivesse muito atento e ouvisse qualquer coisa de pindérico que me achei curioso na realidade. E portanto, concorda com essa apreciação? Eu concordo com todas essas apreciações, desde que não sejam minhas, porque dou liberdade às pessoas de terem uma opinião sobre cada facto, consoante a sua própria personalidade, a sua própria estruturação. É evidente que este regozijo de uma gestão de 3 anos, eu acho que não é preciso atacar muitos outros para se exaltar. E parece, porque vem na comunicação social, que foi mais um insulto propriamente outra força partidária do que propriamente exaltar os seus próprios feitos. Até aproveitada a circunstância, não só em relação ao passado dos 3 anos, mas até provavelmente ao futuro, uma vez que foi
pretensamente apresentada uma candidata para a Câmara Municipal do Porto. Portanto, não é o passado, mas sim seria, vamos fazer um comício relativamente ao futuro. Estamos a falar de Elisa Ferreira. Estamos a falar de Elisa Ferreira, obviamente, que era do passado, mas não foi propriamente o passado dela que esteve ali a ser exaltado, até porque ela não está com funções governativas nesta ocasião dos 3 anos, será, portanto, uma projeção para o futuro. Acha que Elisa Ferreira é uma boa candidata para fazer frente a Rui Rio? Eu acho que um bom candidato é o Rui Rio. De forma que, por aí, fazer frente qualquer um. Qualquer um pode fazer frente. A circunstância de experiências vividas de governação da Câmara Municipal do Porto é positiva. É positiva. Quer dizer, não vislumbro uma razão objetiva para dizer vamos tirar este para pôr outro melhor. Não, tenho a impressão que a gestão tem sido perfeitamente pacífica, não tem havido grandes problemas, há uma obra de fundo que está a ser feita, há, digamos, uma moralização que também subrepticiamente todos reconhecem que vai ser feita e por isso é que há tantas pessoas a aceitar uma eventual candidatura dele. O problema é dele, se ele se quer recandidatar ou não, mas julgo que a população do Porto, lato sensu, o grande Porto, que aliás nem vota nele sequer, porque não tem capacidade, vai votar noutras cidades e noutros municípios, que é favorável, reconhece realmente a disciplina que ele tem imposto na sua gestão. É evidente que ninguém agrada a toda a gente, até seria uma monotonia. Se nós todos gostássemos das mesmas coisas, andávamos sempre em conflito, porque todos queríamos o mesmo. Não. Na alternância de opiniões e de vontades, eu julgo que ele que reconhece uma maioria significativa. Julgo eu, não sei, mas vê-se depois. Então, se a possível candidata Elisa Ferreira sairia derrotada contra Rui Rio? Na sua opinião? Na minha opinião, parece-me que sim. Não quer dizer que não seja uma excelente pessoa, etc., mas realmente também não irá jogar futebol para a Seleção Nacional, não é? Embora seja uma excelente pessoa. Cada pessoa tem, digamos, o seu... E, sobretudo, quando eu vislumbro que se deve classificar as pessoas por aquilo que fizeram e não por aquilo que prometem fazer. Antes, pelo contrário, porque de promessas estamos nós cheios. Tudo se promete, tudo se vislumbra para 2009, 2011, 2014, 2020, é facílimo. Eu sou capaz de fazer aqui umas promessas sensacionais para 2050, pois eu já não estou cá, não tenho qualquer espécie de responsabilidade. Prometer e cumprir é muito difícil. E este é um governo que promete e cumpre, nomeadamente as reformas da educação e na saúde, estão a ser feitas da melhor maneira, na sua opinião? Ora bom, é difícil reformar seja o que for. Por exemplo, na educação, na minha modesta opinião, a reforma deveria começar por tirar todas as secretárias e todas as cadeiras que estão no Ministério que refletem uma burocracia estagnante e impeditiva do progresso, deitava tudo pela janela fora. A seguir, na realidade, se calhar pintava as paredes de outra cor, uma cor que entusiasmasse as pessoas e que não fosse deprimente para estar ali a decidir. Portanto, já está a ver que a reforma, para mim, começaria logo por um arranjo, por uma vassourada dentro da casa. Depois é que teríamos que ver, em termos de recursos humanos, se aquelas pessoas que encravam todos os sistemas, toda a tentativa de uma dimensão em relação ao progresso, deveriam continuar ou não a arranjar outras, correndo o risco de virem outras piores ainda do que essas. Mas, de qualquer das maneiras, acho que essa tal mudança, e isso é que é uma reforma, e eu acho que mais do que reforma, a educação precisava de forma. Antes de reforma, porque quando não há forma é muito difícil reformar, seja o que for. Relativamente à saúde, é mais complicado. É mais complicado porque, efetivamente, e eu poderia dizer, há pouco falou-me em promética, em promessas, etc. A maior promessa e as grandes reformas da educação, e foi um ponto que eu não vi que tivesse sido tocado no tal comício a vangloriar os 3 anos, educação sexual, onde é que está? Parece que é uma promessa do governo, parece que está no papel, mas não se sabe. Portanto, e é fundamental. A educação sexual em Portugal há imensas dificuldades exatamente por falta de educação sexual, a todos os níveis. Até porque nós sabemos
que há grandes promessas, grandes anúncios, grandes propagandas de educação contra a SIDA nas crianças, e estudos feitos recentes mostram que a maior parte dos estabelecimentos de ensino secundário ninguém sabe como é que há de evitar a SIDA. Então, como é? Na prática, se calhar há muita eficiência, mas pouca eficácia. Quer dizer, as pessoas esforçam-se ao máximo até suar a camisola, mas em termos de resultados positivos não estamos melhores. Cada vez há maior, não só problema da SIDA, como até de doenças sexuais infecciosas, por contágio, por ignorância das pessoas. Vamos exatamente para aí. Era outro tema que vamos abordar neste Palavras Cruzadas. São 3 queixas em 2007 de idosos seropositivos que não foram aceitos em lares e lares do Estado, estatais. Que comentário é que podemos fazer? Perfeitamente normal a falta de educação sexual. Porque a falta de educação sexual não é só relativamente a quando um cidadão ou uma cidadã podem ou não podem ter cópula. Isso não é nada. Digamos, isso será o máximo em efeitos procriativos que hoje até já ultrapassam esse limiar. E eu costumo dizer que as diciopédias no futuro haverão de dizer que cópula era um processo que os antigos utilizavam para se reproduzir. Porque hoje não é necessário nada ter cópula. Uma mulher encomenda esperma e, sem conhecer o homem, fica grávida e tem um filho, 1, 2 ou 3, aqueles que entender. E o homem também, se tiver possibilidade disso, pode, em vez de utilizar a mulher, num leilão, adquirir um óvulo daquele paradigma feminino que ele sonhar e, sem conhecer a mulher, laboratorialmente, por uma injeção intracitoplasmática, o espermatozoide dele é metido no óvulo que ele comprou no leilão e a mulher fica de lado. Ora bom, portanto, quer dizer, nós em educação sexual não temos que vislumbrar sobre este aspecto. Há aqueles aspectos triviais e esse é um deles. Portanto, a mentalidade. As pessoas o que é que sabem? Se beber uma chávena de café que foi usada por um idoso antes, vai ficar com a SIDA? Se der um aperto de mão, vai ficar com a SIDA? A SIDA é um tabu ainda em Portugal? É um tabu porque não foi quebrado o tabu. Porque se fosse quebrado o tabu, e o tabu só se pode quebrar através de uma informação. A informação das escolas? Não só, a todos os níveis. Porque nós estamos a falar aqui em velhinhos, não foi nas escolas. Porque os velhinhos não andam nas escolas. É preciso que seja, digamos, a informação de tal modo difundida, que não seja novidade, que não seja escândalo falar nestas perspectivas, mas o que interessa, digamos, é o aspecto sanitário de defesa das pessoas. Porque é surrealista haver lares que não deixam estar velhinhos porque têm a SIDA. Porque outros, se calhar, também... Porque é tão fácil de explicar isto, o que é as pessoas não transmitem a missão. Porque as pessoas só compreendem quando nós explicamos. Um professor só consegue ensinar se o aluno entender. Se o aluno não vislumbrar qualquer espécie de conhecimento em termos da chega à relação ao conhecimento que ele já tinha anteriormente, o professor falou muito, mas não ensinou nada. É facílimo, porque desde o momento que não haja uma solução de continuidade, quer dizer, desde o momento que não haja sangue nas mãos de uma pessoa e nas mãos da outra pessoa, e uma pessoa apertar a mão, não há qualquer espécie de problema. O mesmo se diz relativamente a um beijo na face. Se o indivíduo tiver uma grande ferida e se o outro também tiver, o idoso tiver nos lábios também uma ferida, tocando com a ferida ali, sangue, é evidente que passa. Mas quem é que anda a dar beijos com feridas na boca, com a coincidência da bochecha naquele sítio exato? Também tem... Isto é surrealista, mas é preciso explicar às pessoas que a via de contágio é uma via de nível sexual, isso sim, e que quem utilizar um preservativo não tem hipóteses de a não ser que também acontece, que haja preservativos aí de contrafação e que realmente rasgam por todos os lados, quando até já são vendidos com os buraquinhos. Mas esse já é outro problema que também faria parte da educação sexual em si mesmo, que não é só olhar para o género da pessoa, mas que envolve todos estes problemas que fazem parte de uma pedagogia. De SIDA ninguém morre, não é verdade? De SIDA ninguém morre? Bem, eu vou... Essa frase que está errada vou dizer que está certa. Porque a SIDA não existe. A pessoa morre pelas manifestações associadas à SIDA. Porque a SIDA é um síndrome de imunodeficiência adquirida. Quer dizer, o que acontece é que os nossos glóbulos são afetados e não conseguem ter a sua
vá lá, capacidade de nos defender de determinadas doenças. É como se nós tivermos a fechadura avariada, a porta não fecha, portanto toda a gente pode entrar por lá. Portanto, morre-se da SIDA indiretamente por essas manifestações de pneumonias, de caquexia, de anemias, etc., das situações de tumores associados. Às vezes nós não sabemos até se o tumor veio primeiro, se a SIDA veio depois, ou vice-versa. Os lares em Portugal já estão preparados para receber idosos seropositivos? É preciso essa tal preparação assim tão grande? Teoricamente, o lar é uma casa. E a casa está preparada, naturalmente, quando nós se tivermos algum familiar, não vamos dizer, você não vem aqui à casa de banho. Pois é evidente, isso é surrealista. Há pessoas que julgam pelo facto de estar numa casa de banho que foi utilizada por um idoso que vai contrair a SIDA. É a tal falta de informação que se diz que se faz e acontece, mas quando nós vamos epidemiologicamente ver os resultados da informação que as pessoas têm, acontecem estas surpresas. Os alunos nas escolas, a maior parte, não sabe o que é que há de fazer para não contrair a SIDA. No entanto, há muitos discursos, etc., mas se calhar eles estão a dar toques pelo telemóvel quando as pessoas estão a falar, porque o discurso não é direto, não há uma abordagem que permita o próprio elaborar o seu próprio saber, porque quem quer transmitir uma mensagem não deve fazer mais nada do que utilizar uma ferramenta. Tem aí a ferramenta, agora utiliza a ferramenta consoante quiser. Portanto, o conhecimento não é meu, não é seu, é de cada um. Cada um tem o seu próprio saber e, em face dos elementos que lhe são dados, pode saber mais ou menos de determinado assunto. E mais, depois utilizá-lo como quiser. Porque, acima de tudo, está a liberdade da pessoa de expor da informação que tem. Vamos passar a um terceiro tema. 4 crianças atropeladas por um taxista que alegadamente se colocou em fuga. 2 delas ainda estão internadas no Hospital São João, no Porto. O acidente, os atropelamentos de 4 crianças deram-se junto à Avenida Fernão Magalhães. Onde é que fica a responsabilidade rodoviária, a responsabilidade humana de uma pessoa que atropela outras 4 e se coloca em fuga? A responsabilidade é uma palavra muito pesada e muito complicada. Vamos analisar o caso. Primeiro, o que é mais importante é aquela ideia pejorativa que vem na comunicação social e que até certo ponto nós podemos dar-lhe uma interpretação desculpabilizante, ou seja, do homem ter atropelado e fugir. Ora bem, a manifestação que ele teve em termos de atitudes e comportamentos foi a fuga. Porquê? Porque se calhar a personalidade dele prévia em circunstâncias emocionais deste género, de um pânico numa situação mais gravosa, leva a pessoa a fugir. Há pessoas que, perante uma situação extraordinariamente complicada, fogem sem saber porquê. Outras, na realidade, ficam estanques, ficam bloqueadas. Este parece que a personalidade dele o indicou a fuga. Mas foi uma resposta ao pânico? Mas é preciso ver que quase 2 horas depois ele foi entregar-se. Portanto, quer dizer, depois de ter capacidade para refletir, ele foi entregar-se. Aqui vamos lá ver a capacidade para refletir se, como diz a comunicação social, ele tinha 0,9 gramas por litro. 92 gramas, sim. 0,92 por gramas de litro no sangue, a capacidade de reflexão está profundamente alterada. Porque, contrariamente àquilo que se diz e que se admite legalmente, o que é um erro, na minha opinião, que até 0,5 gramas por litro não está sob a ação do álcool, não é verdade, é mentira. Porque com 0,4 já está sob a ação do álcool, com 0,3 já está sob a ação do álcool, com 0,2 já está sob a ação do álcool, com 0,1 já está sob a ação do álcool, porque o álcool não é uma constituinte nossa própria. Exato. Nós não temos álcool, nós temos muitos outros elementos no sangue. E no organismo. Agora, álcool não temos. Portanto, qualquer quantidade de álcool é logo prejudicial. Prejudicial no sentido que nos liberta os impulsos, liberta-nos os instintos e, portanto, vão frenar de alguma maneira aquele comportamento que nos diz faz ou não faz. Portanto, eu não sei se seria por ele estar com 0,9 que fugiu ou se não tivesse álcool nenhum perante a circunstância também fugiria. Também não sei se ele tinha 0,9 quando fugiu. Porque a metabolização do álcool por hora vai entre 0,10 a 0,15.
Portanto, como ele só quase mais de uma, 2 horas. vamos dizer que era uma, porque não completou as duas, se for uma, ele teria o 0,92, que acabou de referir, mais 0,10. Portanto, acabaria por ter 1. Portanto, quer dizer, isto tudo é um problema extraordinariamente complicado e de interpretação e que só poderá melhorar um dia quando a lei, em vez de tolerar 0,5, tolere, que é a minha opinião, que defendo há quase 30 anos, que a quantidade permitida devia ser 0,0. Porque assim não haveria nenhum taxista com a mínima quantidade de álcool. Taxista ou condutor? Estamos a falar de taxista. Taxista ou condutor, qualquer pessoa que lidasse com uma máquina, fosse profissional ou amador, consoante a maior parte da população que pudesse entrar em linha de conta que teve umas certas alterações do comportamento porque tinha com alguma quantidade. Porque é evidente que o taxista tinha que ter alterações de comportamento. Então o taxista não sabe que numa passadeira tem que ter cuidado. Sabe, mas não sabia porque estava com 0,9. E não sabia naturalmente, porque realmente não estava educado do ponto de vista social, em termos de socialização, e a ideia que lhe davam é que com 0,5, até 0,5 tudo bem. Está errado. Até porque há locais de diversão, para não dizer outra palavra, onde a pessoa chega cá fora e vai avaliar se já tem 0,5 ou não. Ainda não tenho, ainda posso beber mais. Quer dizer, o indivíduo já não se sentia totalmente bem, mas vai aferir a sua capacidade de discernimento, é muito pouco pedagógico, de responsabilização. Nada pedagógico, é ao contrário. Está tudo certo se fosse ao contrário. Pôr uma máquina de 0,0 a dizer assim, ora bom, eu estou com mais 0,0, cuidado, vou chamar um táxi cujo motorista também não tem álcool nenhum para me levar a casa e amanhã eu venho aqui buscar o carro. Ou, como já se faz cá em Portugal, em alguns sítios, ficar lá o carro e levarem-lhe o carro a casa. Ou então dispor umas carrinhas para levar as pessoas mais ou menos não muito em condições, levá-las a casa e depois entregam o carro. Um último tema, 22 mil crimes relacionados com violência doméstica, um acréscimo de 6% em comparação de 2007 com 2006. Um número que pode ser positivo se tivermos em conta que mais queixas chegaram até às autoridades, que as pessoas já têm coragem neste momento. Pois, este número de 22 mil reporta-se logo que não são casos julgados, são casos de queixas. A PSP e a GNR não fazem julgamentos. E eles receberam 22 mil. Destes 22 mil, vamos a pôr por hipótese que 10 mil até não tinham qualquer base. Portanto, vamos temperar esses números. Que aumentam as queixas é evidente e ainda bem. Isso traduz, digamos, uma consciencialização da mulher, uma falta de vergonha em denunciar as situações. Eu falo em mulher sem excluir os homens, exatamente, porque também há homens que são agredidos pelas mulheres e não só. E a violência doméstica não é apenas o problema da mulher bater no marido e marido bater na mulher. Não é. Porque há os outros elementos todos para cima, os avós e as criancinhas e os filhos e os colaterais que podem realmente ser alvo desta violência doméstica. É um fenómeno que tem sido atacado de alguma maneira, tem sido atacado até do ponto de vista legal, em que nós temos a possibilidade do nosso Código Penal atualmente já definir, por introdução em relação ao anterior, o problema de ter transformado a violência doméstica em crime específico, definindo muito bem quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, porque os maus tratos não é só bater uma mulher. Exatamente. A agressão psicológica, em minha opinião, é muito pior, é mais gravosa até do que a física, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais. Portanto, já estamos a ver aqui que o próprio Código Penal atualmente tem uma maior abrangência. Tem uma maior abrangência em termos de comportamentos e, sobretudo, privar a liberdade da mulher. O marido que diz assim, não sais de casa, eu vou agora ao futebol, tu ficas aí. Ora bom, isto é maus tratos, isto é violência doméstica, e especificamente por aquilo que está na lei. Ora bom, isto hoje, na realidade, é um crime público, uma vantagem. Quer dizer, quando nós vemos o nosso vizinho a bater na mulher e a mulher aos berros ou até reiteradamente, quer dizer, que se tenha conhecimento de que há maus tratos, nós somos obrigados a denunciar, porque como é um crime público, se nós nos calarmos, nós estamos a apagar um crime público. O que nós estamos a fazer é cometer o crime.
Da mesma maneira que se virmos um indivíduo que dá um tiro na cabeça do outro e o matou e fugirmos, pois é evidentemente que houve ali um crime, nós temos a obrigação de denunciar às autoridades que houve ali um crime. Com a violência doméstica hoje é exatamente a mesma coisa. O número é efetivamente que, se calhar, nós em 2008, quando tomámos conhecimento do que aconteceu entre nós ou 2009, os números vão ser muito maiores. Porquê? Porque vai haver maior número de queixas reais e vai haver também, sabendo a gravidade que hoje este crime tem, muitas mulheres que sem fundamento se queixem do marido, porque isto é uma questão extremamente complicada. Eu recordo-me que examinei aqui há poucos anos uma mulher a propósito de maus tratos e eu perguntei-lhe muito simplesmente, o seu marido há quantos anos é que lhe batia? E diz-me ela, há 40 anos. Como? Então há 40 anos, a senhora hoje é que se vem queixar. E ela disse uma coisa que traduz totalmente a realidade desta problemática. Foi a gota d'água. Quer dizer, aquela mulher sofreu durante 40 anos maus tratos de toda a índole, não era só sexuais, como era físicos, como era psicológicos, etc. E ela diz que houve mais um pequenino pormenor, que foi a gota d'água que fez esbordar o copo. E por isso é que ela vinha fazer queixa e fez queixa naquela ocasião. Portanto, o problema, na realidade, tem que se ver à distância, em parte da informação, para nos tranquilizar e alertar que, na realidade, é importante que as mulheres se queixem para que os casos sejam devidamente estudados. Nem sempre depois é muito fácil arranjar a solução. Não é, porque às vezes nós temos umas reações emocionais, como aconteceu aqui há uns anos, em que as mulheres maltratadas pelos maridos iam para uma casa ser protegidas que toda a gente sabia onde era, de forma que os maridos era só irem lá. Hoje já não acontece isso, porque hoje já, digamos, já uma descrição, já um esperto secreto, o marido quer bater na mulher, já não sabe onde ela está. Portanto, quer dizer, isto tudo tem que haver uma experiência vivida das situações anteriores para que nós possamos decidir com mais ou menos bom senso e com utilidade. Obrigada pelos seus esclarecimentos, professor Pinto da Costa. Palavras Cruzadas chega assim ao fim. Continuo na companhia da Região Norte Televisão.